Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Muito bem. Gente querida, um abraço para vocês. Que bom ver todos vocês. Claro, vocês não estão... Eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo. E eu quero mandar meu abraço carinhoso a todos. E também a algumas pessoas queridas, não é? Tem um pessoal lá da Praia Grande e também Mongaguá. Esse nome é difícil de se dizer. É um nome indígena que significa areia pegajosa ou terra pegajosa. Um abraço para Dilma e Saul, também para Márcio e as suas filhas que cantam na igreja muito bem, irmão Paulo. Também a Lícia, que está lá na Austrália, e o Pedro. Quero mandar um abraço também para a Márcia e Maria, são duas amigas. Quero mandar um abraço também para Sandra Valim do Vale e também Alessandra e William. Eu sei que eles estão muito doloridos com a morte do Wagner Valim, certo? Trabalhava na Globo e ele sofreu um infarto fulminante. Eu quero orar por esta família e quero orar também por todos vocês. Vamos orar mais um pouquinho? Querido Pai, nosso Deus, neste momento colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, a vida de cada pessoa e também, meu Pai, queremos o batismo do Espírito Santo tão prometido para nós. E nós estamos aqui para reclamar essa Tua promessa. Alcança-nos, por favor. Permita que cada pessoa que aqui está seja abençoada com a Tua presença, a presença do Espírito Santo conosco e dentro de cada um de nós. Nós temos um vazio tão grande que somente alguém do tamanho do nosso Deus pode preencher. Abençoa cada um de nós agora ao estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amigos queridos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15,
e o versículo 26, depois a sequência. João capítulo 15, verso 26, diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E diz mais: E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Agora, no capítulo 16, versículo 7, diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Veja o versículo 13, que maravilha. Diz assim, o 12 diz: Tenho ainda muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos amigos, o Espírito Santo de Deus já está nessa terra e ele é o nosso Consolador. Não devemos nos desesperar, porque nós precisamos ter esperança. Eu quero falar algo sobre a psicologia e a espiritualidade. Por quê? Porque nós sabemos que a humanidade hoje está muito perturbada, certo? Como eu falei ontem, segundo as pesquisas científicas, 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental ou emocional. E nós sabemos que isso é muito grande, esse índice, é um dos maiores do mundo. Qual é a solução para tudo isso? Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Mas o Espírito Santo também nos conduz a seres humanos para nos ajudar. E sabe, nós queremos que vocês saibam que grandes homens da Bíblia precisaram de ajuda psicológica. Até mesmo o próprio Cristo. Como é que é, pastor? Cristo precisou de terapia? Eu não estou falando terapia. Eu estou falando de ajuda de alguém, certo? Poderia ser um terapeuta. Logo no início das visões de Ellen White, a psicologia estava no seu surgimento e muita gente dizia muita coisa a respeito da psicologia. Mas assim como a verdade ela é revelada aos poucos, como uma luz que vai crescente, também o conhecimento das áreas técnicas e também na psicologia, que é uma ciência, ela também vai crescendo. Logo no início, a psicologia usava também de alguns artifícios que não eram muito válidos nem eram científicos. Por exemplo, alguns aspectos do mesmerismo, alguns aspectos do hipnotismo eram usados na psicologia. E Ellen White diz, opa, essa área, psicologia e mesmerismos e essa área aí de hipnotismo, não é de Deus, é do diabo. E entra a palavra psicologia ali. Se você olhar no livro Mente, Caráter e Personalidade, logo na introdução, vai falar sobre isso. E muitos adventistas, ao pegar esses textos, eles não olham com simpatia para a psicologia. Só que com o desenvolvimento, né, da revelação bíblica, Ellen White e também a igreja começou a observar que a psicologia tem o seu lugar. Para você ter uma ideia, naquela época de Ellen White, a psicologia dizia que as pessoas eram avaliadas pelos seus aspectos físicos. Se tivesse o nariz maior, era uma pessoa
tal. Aí declinava a personalidade e também o temperamento da pessoa. Se tivesse as orelhas um pouco mais crescida, então o temperamento da pessoa era diferente assim. Então, não era científico, era baseada em aspectos físicos. E Ellen White não aprovou isso, porque Deus revelou que desse jeito não é que se faz psicologia. Porém, com o passar do tempo, Deus foi revelando algo mais. Se vocês observarem no livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 3 e 4, a senhora White, inspirada por Deus, diz assim, olha, tratar com a mente humana é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. E ela diz, na página 4, tratar com a mente humana é a maior obra já confiada ao homem. Tratar com a mente. Interessante esse detalhe. Então, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, certo? A página 3 e 4. E logo em seguida ela vai falando que a psicologia causa grande benefício para o homem. Certo? É bom que a gente tenha isso na mente. Observe também que nós vivemos em um planeta que está acometido de algumas enfermidades. Então o homem moderno vive debaixo de opressões, de medo constante, de ansiedade, depressão. É bem possível que você, ou quem sabe a sua família, já foi acometido desses problemas. E eu quero dizer para você que muitas vezes algumas pessoas entram em desespero. E isso é natural para o ser humano. Então deixa eu dizer uma coisa muito interessante que você deve sempre lembrar. O teu cérebro trabalha sobre equilíbrio, certo? E ele segue rotinas. Se existe uma coisa que o cérebro gosta, é de rotinas. Por exemplo, ele mantém o teu coração batendo numa rotina, num ritmo, certo? O cérebro faz isso. O cérebro também mantém a sua respiração, porque ele precisa sobreviver, num ritmo constante. Ele também mantém os teus rins funcionando, tem o seu ritmo. Os movimentos peristálticos são ritmos. Então, tudo que você quiser adquirir como hábito, você tem que programar o teu cérebro para isso. E o teu cérebro é uma máquina maravilhosa, com 86 bilhões de células nervosas. Ah, você sabia que nós temos um segundo cérebro, que é o intestino? Pois é, depois do cérebro, o lugar do nosso corpo que tem mais neurônios é o nosso intestino. Tem muita gente controlada pelo seu segundo cérebro. E amanhã nós vamos ver que nós temos um terceiro cérebro. Eita, pastor, nós temos 3 cérebros? Pois é. E depois nós vamos ver algumas coisas interessantes. Mas eu quero me deter sobre a obra do Espírito Santo na área cerebral. Antes, eu quero dizer também para você, querido amigo e amiga, que estresse, ansiedade e depressão não são doenças. Como é que é, pastor? Você está dizendo que estresse, ansiedade e depressão não são doenças? Não. Mas o que são? Se você não tivesse estresse, você não tinha disposição para fazer alguma coisa. Se você não tivesse ansiedade, você não se preparava para alguma coisa, por exemplo, para uma prova. Se você não tivesse depressão quando você perdesse algum objeto de valor ou alguém, então você estava fora da casinha. Em outras palavras, isso não seria nada bom. Então, estresse, ansiedade e depressão não são doenças. Tá bom, mas todo mundo sabe que depressão é doença. Não. Eu estou dizendo que estresse, ansiedade e depressão não são doenças. E o que são? São sintomas que alguma coisa diferente está acontecendo em você, certo? Sabe quando é que a ansiedade, o estresse e a depressão passam a ser doença? Quando você perde o controle sobre isso. Quando você perde o controle sobre o estresse
sobre a ansiedade, sobre a depressão. Então, você sofrer destas coisas não são doenças, são apenas reação do corpo, certo? São apenas o seu organismo dizendo, ó, algo não está bem. Controle as suas emoções. Mas o que eu devo fazer, pastor, para controlar essas emoções? Para agir de forma equilibrada? Aí tem algumas técnicas. Primeiro, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas te serão resolvidas, serão acrescentadas. Está escrito isso na palavra de Deus, está escrito também no espírito de profecia. Busque ajuda, busque ajuda. E busque ajuda em Deus, esse é o nosso primeiro caminho. Mas vamos supor que Deus está dizendo, olha, espere um pouco, espere um pouco. Então, o segundo caminho que nós devemos buscar é exatamente o espírito de profecia. Vamos ver o que Deus revelou na palavra de Deus sobre isto, sobre estresse, sobre ansiedade, sobre depressão, que a senhora White escreveu mais sobre saúde do que sobre qualquer uma outra coisa na vida. Vamos verificar o que Deus revelou no espírito de profecia, gente, e vamos praticar, certo? Mas vamos supor que você já procurou, já leu Mente, Caráter e Personalidade, volumes 1 e 2, você leu Ciência do Bom Viver, não resolveu o seu problema? Recomendo agora que você busque um profissional, busque um psicólogo, certo? Um psicólogo de confiança da família, de confiança seu, que seja cristão. Ah, pastor, e tem psicólogos que não são cristãos que recomendam coisas erradas? Existem. Eles conhecem a parte técnica, mas não zelam muito pela parte moral, pela parte espiritual. Como é que é, pastor? Sim, os psicólogos conhecem a parte técnica, os psicanalistas conhecem a parte técnica, mas nem todos têm compromisso com a parte espiritual e com a parte moral. Claro que existem alguns psicólogos que dizem para uns casais assim, olha, vocês estão brigando desse jeito porque vocês não têm uma experiência extraconjugal. Experimenta, para quem sabe você se dê bem com alguém lá fora. Esse tipo de conselho psicológico não é bom. Não tem o apoio moral de Deus. Nós precisamos lembrar que a palavra de Deus, ela é a base segura para a nossa relação psicológica, relação mental. Então não esteja ansioso demais, não esteja estressado demais, não esteja depressivo demais, porque você pode perder o controle. Mas pastor, e como é que a gente faz? Faça um contraponto da seguinte forma: quando você estiver muito estressado naquele dia, antes do dia terminar, procure fazer uma coisa muito legal para você, que você se sente muito feliz. Tá bom? Quando você tiver um estresse muito grande, você injetou muito adrenalina, noradrenalina e cortisol no seu sangue, e o teu organismo está alterado. Então, no final do dia, quem sabe, você procure fazer uma coisa legal para você, uma coisa que te deixa muito feliz, para fazer esse contraponto. É como os trilhos de uma ferrovia. Um trilho é composto de coisa muito ruim, coisa ruim que acontece na vida. Mas se você tiver no outro trilho coisa muito boa, legal e feliz, que te enche de alegria, então é assim que a gente anda, certo? Coisas ruins, coisas más, coisas ruins e coisas difíceis, coisas comprometedoras e coisas alegres, coisas felizes. Aí o cérebro diz, está tudo normal, estamos no mundo que está cheio de problemas e dificuldade, mas tem coisa ruim, tem coisa boa, então o cérebro diz, está sobre equilíbrio. Se você fizer isso, é sua autoterapia. Você vai longe desse jeito. Agora, se você estiver focado só no trilho mal, das coisas ruins que acontecem, o outro se apaga. Se você focar também só no trilho bom, as coisas boas e felizes e tal, você esquece também das suas responsabilidades, que no mundo tereis aflições e tem alguma coisa que a gente tem que fazer para melhorar.
Então, o certo é, se tem alguma coisa ruim, vamos buscar uma coisa boa. Se tem um pensamento mau, ei, vamos buscar um pensamento bom. Se existe alguma coisa que está lhe prejudicando, vamos atrás de uma coisa que nos dá alegria e prazer. E sabe, recomendo a Deus. Recomendo o nosso terapeuta maior. Mas e tem alguém que diz, mas pastor, eu já tenho meu psicólogo, eu já tenho meu terapeuta, é Deus. Tá bom, tudo bem. Só que Deus usa pessoas. Vamos verificar que algumas pessoas desceram de uma maneira tão profunda na depressão, na ansiedade e no estresse, que pediram para morrer. Então, alguns casos de depressão foram tão violentos que eles queriam a morte. Eu sei que vocês estão pensando em Sansão inicialmente, mas eu quero dizer também que houve Elias, Moisés, Jonas, Jeremias e o apóstolo Paulo. Todos esses passaram num profundo abismo de depressão. É isso, pastor? Você está falando de Moisés? Onde é que está escrito isso? Vamos abrir em Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 13. Olha o que diz em Números, no capítulo 11. E o versículo 13 diz que houve murmuração entre o povo de Israel. Moisés acha pesado o seu cargo. E no capítulo 11 de Números, versículo 13, diz assim: "Donde teria eu carne para dar a todo esse povo?" O povo está querendo carne. E eu digo, será que o povo hoje quer carne? Quer saber de uma coisa? Tire a carne da sua cozinha hoje. Tire a carne de todas as pessoas hoje. E vocês vão ver o que vai acontecer. Tem gente que não passa sem carne. E o povo queria carne. Olha o que eles fizeram. Pois chora diante de mim, dizendo, dá-me carne, que possamos comer. O povo chorando por carne. Será que se eu tirar a carne de vocês hoje, vocês vão ser diferentes? Vão agir diferentes? Dá-me carne. Versículo 14 diz, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me. Mata-me de uma vez, eu peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não deixes ver a minha miséria. Moisés pedindo para morrer. E essa não foi a única vez que Moisés passou por uma depressão ou um momento como este de estresse. Sabe? Você lembra que quando Deus queria matar o povo e Moisés intercedeu e diz, se você vai matar esse povo, mate a mim. Risca meu nome até do livro da vida, do teu livro. Então, eu prefiro morrer. Poxa vida, Moisés passou por um bocado, um perrengue danado. Elias também, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele pediu para si a morte. Basta, Senhor. Jonas 3 vezes pediu para morrer. Vamos ler isso em Jonas, para ver se realmente Jonas pediu para morrer. Em Jonas, capítulo 4, versículo 3 e também o versículo 8, observa como Jonas, o profeta que fugiu, ele realmente não estava contente com a vida porque Deus estava sendo bom. Interessante, um profeta desejando morrer, por quê? Porque estava querendo ser bom. Estava querendo, ou melhor, Deus estava querendo ser bom com o povo que ele estava pregando, que Jonas estava pregando. Aqui no livro de Jonas, no capítulo 3, abra aí a sua Bíblia, eu vou esperar, ele é perto de Obadias, certo? Tem Malaquias, depois Jonas. Jonas capítulo 3, eu quero ler inicialmente o capítulo 4, versículo 3. Diz assim, peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor
me é morrer do que viver. Essa é a primeira vez. O versículo 8 diz assim, ó. E nascendo o sol, Deus manda um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Segunda vez. Agora vamos ler o versículo 9. Então Deus perguntou a Jonas, é razoável essa tua ira? Porque por causa da planta? Ele respondeu, é razoável sim, a minha ira até que eu morra, até a morte. Olha, pela terceira vez, que coisa. Existia também Jó, quando estava atribulado, cheio de problemas, ele pediu a morte. No livro de Jó, capítulo 3, ele amaldiçoou o dia que nasceu. Disse, amaldiçoou esse dia. Jeremias também dizia assim, maldito o dia que eu nasci. O sofrimento causou tanto desespero e tanta angústia nele, que ele dizia, maldito o dia que eu nasci. E Paulo, o apóstolo Paulo, o grande Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, vamos ler o que está escrito lá. Os homens de Deus, os grandes homens de Deus, passaram também tribulações e problemas. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz que ele passou dificuldades ao ponto de morrer. Capítulo 1, verso 18. 2 Coríntios, ele diz assim, sobreveio tribulações acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Sim, agora eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, 36. Mateus capítulo 26, versículo 33. Vamos ver um outro personagem que passou muitas dificuldades, muito sofrimento, e ele disse que ia ficar triste até a morte. Observe quem é esse personagem. Mateus capítulo 26 e o verso 36. Diz assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Agora é Jesus. E ele levou os terapeutas com ele. Poderia chamar de terapeutas? Não sei, talvez. Mas alguém que ele esperava, Jesus esperava que tivesse condição de ajudá-lo. Então Jesus chamou esses porque era mais próximo dele. Versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Está vendo que Jesus está pedindo ajuda? Está vendo também que no período de angústia de Jesus apareceu dois personagens para ajudá-los. Foi quem? Moisés e Elias. Apareceram como um suporte psicológico, dizendo assim, olha, vai firme, Jesus, vai firme, não desanima, você pode. E aqui Jesus está pedindo 3 vezes para os discípulos ajudá-lo. Sabe o que é isso, amigo? Sabe o que é isso, amiga? Quero dizer para você o que é psicologia. Psicologia é a ciência que cura pela fala e pelo apoio psicológico, certo? Então, quando você tiver uma dificuldade, um problema, muito estresse, quando perdeu o controle das ansiedades, perdeu o controle da depressão, ei, busque ajuda. Busque ajuda de Deus. Mas não busque somente ajuda de Deus, porque Deus pode te indicar para aquelas pessoas que podem te ajudar. Pode colocar na tua vida um Ananias para curar Paulo. Deus poderia curar Paulo quando ele foi acometido de cegueira? Poderia.
Mas Deus indicou Ananias, vai lá e cura ele. Deus trabalha assim também, para mostrar que as pessoas que estão com Deus têm condição de ajudar outras pessoas. Você é uma pessoa de Deus, você pode ajudar outras pessoas. Busque pessoas especializadas para te atender. E aqui Jesus, o próprio Jesus, está pedindo que interceda. Por um momento, vela comigo, me ajuda. E pelas 3 vezes os discípulos não ajudaram, estavam dormindo. Nosso Jesus, nosso querido Jesus, estava sofrendo, precisando de um apoio psicológico e não recebeu. Ele não teve esse apoio. Será que você tem esse apoio hoje? Será que você tem condição de procurar essa ajuda? Essa ajuda é em Deus. E essa ajuda também em profissionais que podem ajudar. Aqui nós temos muitos profissionais da área que podem ajudar, tanto psiquiatras como psicólogos. Não tenham preconceitos. Não se negue a ajuda. Não negue a ajuda de alguém, certo? Aceite essa ajuda. Porque o maior medo hoje, o maior medo das pessoas, não sei qual é o maior medo. Eu só sei de uma coisa, que os nossos consultórios estão cheios de pessoas que estão com síndrome do pânico, com ansiedade exacerbada, estão com vários problemas depressivos, exatamente porque, infelizmente, não cuidaram na sua autoterapia ou não descobriram aqueles gatilhos que o levaram a isto. E eu quero dizer para você nesta manhã, quando você identificar alguns gatilhos que estão te levando para uma depressão profunda, então, dê alguns passos. Primeiro, busque a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas não deixe se prolongar esse sofrimento. Porque Deus está dizendo, quem sabe, você precisa de ajuda de alguém que está aí, algum profissional, certo? Busque também o espírito de profecia e busque um profissional cristão que pode te ajudar. Então, os profissionais vão te indicar o quê? Primeiramente, quando você vai a um psicólogo, o psicólogo faz um histórico, uma anamnese de você e também oferece algumas técnicas. E eu quero sugerir algumas técnicas quando você estiver muito nervoso, muito ansioso, certo? A primeira técnica que a gente sugere é da respiração, que todo mundo sabe fazer. Então, como é que a gente faz a técnica da respiração? A gente enche o pulmão contando de 1 até 5 e solta a respiração contando de 1 até 5 e repete isso 5 vezes. É fácil ou não é? Então, quando você estiver muito nervoso, quando estiver muito ansioso e tal, vai para um cantinho assim, se assenta, porque às vezes pode dar tontura, porque o cérebro não está acostumado com a quantidade de oxigênio. Mas você pode se assentar num lugar, encher o pulmão, contando de 1 até 5, soltando, contando de 1 até 5, e repete 5 vezes e você vai se sentir muito bem, tá bom? Existem outras técnicas que a gente pode aplicar, que sempre são recomendadas para que você possa melhorar. Existe a técnica braço e borboleta e outras mais, que ajuda muito. Então, tire um tempo também para meditar. Meditar na natureza, meditar sobre suas decisões, esteja em contato com a natureza e também com pessoas de bem. Evita, nesse momento de tristeza, aquelas pessoas que são negativas, que são sempre falando de coisas más. Outra coisa que eu quero recomendar, não assistam jornais. Ah, pastor, como é que é isso? Para todos os meus pacientes eu digo, não assista jornal. Mas eu preciso estar atualizado, eu preciso... Ah, tá, então leia. É melhor escolher as notícias e ler do que assistir o jornal. Mas por que não assistir jornal? Primeiro, muitas das notícias são encomendadas, são fantasiosas. Segundo, junto com a notícia vem o emocional.
vem a música, vem aquela danação, aquele atropelo, aquelas coisas, e isso dá uma injeção de depressão em você. Está comprovado que essas notícias más, esses jornais que acontecem por aí, baixa a imunidade das pessoas. Altera o emocional e baixa a imunidade. Certo? Cuidado com isso. Então, evita filmes violentos, séries violentas e também jornais. Você não ganha nada com jornais, só doenças. Pode ler a notícia se você quiser estar atualizado, mas não assiste, não recomendo. Ok, você também pode desligar o seu celular nos horários mais especiais da sua vida, por exemplo, hora de comer, todos à mesa, desliga o celular, deixa lá no outro quarto. É o momento da família. Não permita que o celular atrapalhe. Você sabia que um dos maiores medos dos jovens hoje é ficar em silêncio? Desliga o celular de um jovem para tu ver a inquietação. Desliga o teu celular por um dia, faz um jejum para tu ver como você vai ficar. Deus quer que você fique em silêncio com Ele. Fica em silêncio, em meditação. Se aquele texto hoje fosse escrito, filho meu, dá-me o teu coração, talvez o profeta escreveria assim, filho meu, dá-me o teu celular, para você meditar. Nada contra o celular, um instrumento bom, mas tem causado muito estresse, muitos problemas. Existe até uma ciência hoje chamada nomofobia. Já ouviu falar em nomofobia? Nomofobia é medo de ficar sem o celular, medo de ficar fora da mídia, fora do alcance. Nomofobia. Faça uma pesquisa sobre isso. Desligue o celular e ligue-se com Deus. Saúde emocional irá progredir imensamente se você cuidar da sua saúde mental. Então, cuide da saúde mental. De que forma, pastor? Tudo isso que a gente está falando, mas você também precisa de uma orientação profissional. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe hoje inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual, pastor? Bem, nos anos de 1912, houve um cientista chamado Stern. Ele inventou o QI, que é o quociente de inteligência. Certo? Eu sei que muita gente aqui lembra e fazia um teste, dizia que as pessoas que têm um QI elevado, até 90, de 90 abaixo o QI é medíocre. Quem tem de 90 abaixo. Quem tem de 90 a 120 é uma pessoa normal. E que tem acima de 120 é uma pessoa dotada, superdotada. Uma capacidade excepcional, o gênio. Mas, depois da década de 90, em 1990, houve a famosa inteligência emocional. A inteligência emocional, o Daniel Goleman, ele dizia o seguinte, que bastava uma pessoa ser um gênio, ele dizia assim, que não bastava a pessoa ser um gênio, se não soubesse lidar com as emoções. E ele dizia, que adianta uma pessoa ser tão inteligente, com um QI tão elevado, mas se ele é um cavalo batizado, que machuca todo mundo, você não é um cavalo batizado, né? Que dá coice em todo mundo. Então, nós precisamos lembrar que precisamos ter inteligência emocional. Mas só que agora, no século XXI, surgiu uma outra inteligência, que é a inteligência espiritual. E em vez deles colocarem QE, porque o que é inteligência emocional, eles colocaram o QS, porque vem na palavra inglesa, certo? Spiritual. Então, Diane Zohar,
ela que criou a inteligência espiritual, ela usou a terminologia, o símbolo do QS, inteligência espiritual. E ela afirma que essa é a terceira inteligência que existe no mundo. E ela diz que nós temos um ponto de Deus no ser humano. No cérebro humano existe um ponto de Deus. Ah, pastor, e qual é o ponto de Deus? Aonde é que fica? E ela diz que fica ao lado da orelha, assim, certo? Um pouquinho acima da orelha, o lóbulo, que realmente os cientistas chamam de lóbulo frontal, lóbulo temporal, frontal não. O frontal, ele é responsável pelas nossas decisões. Córtex pré-frontal é baseado em decisões, baseado em memória de longo prazo. Você sabia que esse é o órgão que amadurece por último no nosso corpo? O córtex pré-frontal, ele só amadurece no nosso corpo após os 24 anos de idade, tanto no homem como na mulher. Todo cientista sabe disso. Então é o órgão que amadurece por último, o lóbulo pré-frontal. Mas o lóbulo temporal, os cientistas dizem que é o ponto de Deus. Por quê? Esse ponto é o ponto que está ligado à audição, está ligado à visão, está ligado ao sistema límbico. Então, o sistema límbico é onde estão as memórias mais profundas da gente, onde estão a maioria das memórias. E os cientistas dizem que este é o ponto de Deus. E essa cientista também, que o esposo é psiquiatra, e ela é uma grande escritora também, ela é física e etc, etc, tem muitas formações, uma americana. Ela criou algumas ideias com relação à qualidade da inteligência espiritual. Veja se você tem alguma dessas qualidades comuns às pessoas que têm inteligência espiritual. Primeira, praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. O autoconhecimento é quem eu sou realmente, o que me estimula a levantar de manhã, o que me motiva a fazer coisas todos os dias, quem eu amo de verdade. Se você responde essas perguntas positivas, você tem o primeiro ponto da inteligência espiritual. Segundo, pessoas que têm inteligência espiritual, elas são conduzidas por valores humanos, são idealistas e creem na vida. Elas respondem as seguintes perguntas: meus valores estão no dinheiro? Tenho certeza dos meus valores? Conheço realmente o que eu quero? Quem conduz a minha vida? Eu ou os outros? Você tem tudo o que merece no momento? Meus valores estão centrados somente em mim ou nas pessoas no meu próximo também? Terceiro, pessoas que têm inteligência espiritual, ela tem capacidade de encarar desafios e utilizar adversidades a seu favor. Veja, utilizar adversidades ao seu favor. E responde algumas perguntas. Sou resiliente? Sou forte ao encarar um problema? Desisto facilmente? Sou maleável em meus conceitos? Aprendo com meus erros? Quarto, as pessoas que têm inteligência espiritual, elas são holísticas. Elas têm a visão do todo integrado e percebem também a unidade. Responda as seguintes perguntas. Eu defendo uma compreensão abrangente das ocorrências da minha vida e também das pessoas ao meu redor. Defendo a harmonia entre as pessoas. Tenho um senso do todo em minha vida ao olhar para mim. Quinto, celebra a diversidade como fonte de beleza e aprendizado. Ela responde a seguinte pergunta:
Aceito o ponto contrário? Aceito. Trabalho bem com a oposição dos outros? Tenho aprendido a conversar discordantemente? Sei lidar com pluralidade? Pluralidade, essa palavra é meio difícil. Sexto, tem independência de pensamento e comportamento. Responda a seguinte pergunta. Mudo meus paradigmas? Sou fiel a minhas crenças de vida? Meus valores são inabaláveis? Coloco meus pontos de vista em uma nova perspectiva? Tenho equilíbrio de comportamento? Sou livre? Deixo-me influenciar facilmente ou não? Sétimo. Pergunta sempre por quê e para quê. São agentes de transformação. São agentes de transformações. E respondem, fecho-me a uma ideia ou argumento sem dar chance de conhecer outros pensamentos? Responde também, sou curioso em conhecer novas possibilidades? O novo me atrai? Tenho avaliação de pensamentos positivos? Fico preso a pensamentos negativos? Oitavo, tem capacidade de colocar as coisas e os temas num contexto mais amplo. Por exemplo, analisa um contexto com a mente aberta, faça um esquadrinhamento notável de uma situação, ajo com coerência, analiso todas as possibilidades antes de tomar uma decisão, procuro variar os conteúdos que assumo para a minha vida. 9. Tem espontaneidade de gestos e atitudes e são equilibradas emocionalmente. E responde, tenho influência em minha atitude, controlo minhas emoções, sou voluntarioso com as necessidades do próximo, sei comandar meu desespero, sei como anda meu destempero, o meu comportamento. Isso aí chama-se equilíbrio emocional. Sou simples e humilde em meus relacionamentos. E 10º e último diz, pessoas que têm inteligência emocional e inteligência espiritual são sensíveis, fraternais e compassivos. E responde, sou carinhoso com os meus pais? Sou carinhoso com a minha família? Amo a minha família? Ajudo os colegas de trabalho? Sou cordial com as pessoas? Sou compadecido com as dores alheias, empáticos? Sou sentimental com o meu cônjuge e parceiro? Vivo uma vida de ressentimento com alguns desabafos? Sou uma pessoa que perdoa? Queridos, isto é muito importante para o equilíbrio mental. Nós precisamos lembrar. E para concluir, existiu um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele era médico e psiquiatra, e ele cuidava dos alemães e cuidava também de quem chegava lá, porque os médicos têm um juramento de atender todas as pessoas que realmente precisam de ajuda física para serem curadas. E ele foi levado ao campo de concentração de Auschwitz. Lá na Polônia ele foi levado para vários campos, 2 ou 3 campos de concentração. E ele notava que sofria muito, ele trabalhava muito, num frio muito grande, e trabalhava o dia inteiro. Era forçosamente obrigado a trabalhar. E sabe, ele notou que algumas pessoas morriam, muita gente morria, não aguentava, porque trabalhar o dia inteiro para ganhar apenas um prato de sopa rala,
Isso não é uma alimentação que sustenta uma pessoa para trabalhar o dia inteiro no frio, mas ele só tinha isso e sofreu muito. E sabe, ele notou que tinha duas pessoas que não morriam. Sofriam muito, apanhavam muito. Todos morriam, mas 3 pessoas não morreram. Ele e mais 2. E ele ficou curioso. Ele chegou perto de um e disse: moço, eu estou notando que você está resistente. Você está muito resistente. Você não morreu. E eu quero saber por que você está tão resistente. E o rapaz disse assim: sabe, eu tenho uma mãe. A minha mãe está lá fora. E eu tenho esperança de sair daqui para cuidar dela. Cuidar da minha mãe. Ele tinha esperança. E então ele chegou para o outro e disse: amigo, estou notando que você está muito resistente e tal, você está superando. O que te faz manter vivo? E ele disse: eu tenho uma esposa e 2 filhos lá fora. Eu vou sair dessa e vou cuidar deles. Eu tenho esperança. Queridos, a esperança os manteve vivos. E sabe de uma coisa? Mantenha firme essa esperança. A esperança na volta de Jesus. A esperança que Jesus vai voltar e vai te dar um novo céu e uma nova terra. A esperança nos dá segurança. Por isso que lá em 1 Coríntios 13:3 diz: agora, pois, permanecem. O que permanece é o que, queridos? É o que é eterno. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Viram que o amor está aí? Vocês notaram que essas 3 qualidades são qualidades de alguém que tem o batismo do Espírito Santo? A fé, a esperança e o amor vão permanecer. Moisés também dizia, permaneceu firme, lá em Hebreus capítulo 11, como que vendo invisível. Como que vendo invisível. Eu estou exatamente naquele capítulo 11 de Hebreus, versículo 27, que diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Se vocês observarem o versículo 31, diz que muitas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados e etc. Sofreram, mas permaneceram firmes. Capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esperança que Jesus Cristo vai voltar para nos levar para o lar. Isso é a âncora da nossa vida, a âncora da nossa fé, é a âncora da saúde espiritual. Que Deus abençoe você, que Deus batize você com o Espírito Santo e faça viva essa esperança e você possa superar todos os problemas emocionais e psicológicos. Que Deus te abençoe hoje, amigo, minha amiga. Tenha esperança. Não deixe que essa chama apague. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Quero orar por você neste momento. Vamos orar? Querido Deus, nosso bom Pai, que bom que Tu implantaste no nosso coração a fé. Nós acreditamos, Senhor, porque Tu prometestes. Nós te agradecemos porque Tu implantaste no nosso coração a esperança. Nós te agradecemos porque Tu implantastes no nosso coração o amor verdadeiro, o amor desinteressado, a não ser pela salvação das pessoas. Abençoa cada um de nós, abençoa a sala 57 e abençoa, Senhor Deus, cada família que aqui está, que possamos um dia estar nos céus para sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eita!
Glória a Deus, meu pastor. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Pensar em Jesus precisando de ajuda, né? Humanidade total dele, né? 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus, único exemplar, né? E quando a gente pensa nesse tipo de ajuda, que a gente vai para o significado da palavra psicologia, né, pastor? É a ciência que trata dos estados e processos mentais do comportamento do ser humano e de suas interações com o ambiente físico e social. Jesus precisava de ajuda mental para orar. Isso é a palavra psicologia, né? Precisava disso. É legal demais, pastor, saber que temos um Deus que sabe do que passamos. Eu gostaria que as pessoas, pelo menos, lessem um pouquinho mais sobre isso. Lê o livro Mente, Caráter e Personalidade. Lê-se também alguns livros técnicos. Isso faz muito bem a gente estar atualizado. Em vez de assistir os jornais, lê esses livros, né, pastor? Isso vai ajudar tanto e vai ajudar a fortalecer a mente e a espiritualidade. Quero desejar inteligência espiritual para todos vocês. A inteligência espiritual, pastor, assim, o senhor me corrige, o senhor é especialista nessa área, sabe, da psicologia, mas eu tenho percebido, pastor, que há pensamentos autônomos na cabeça da gente. Coisa que vem na cabeça da gente que a gente não quer pensar sobre isso. São pensamentos. O suicida, por exemplo, quando ele pensa em se matar, são vozes dentro da cabeça dele atormentando a vida daquele ser humano. Quem está em depressão no quarto, eu não quero sair daqui, eu quero morrer, eu quero... Por que você... A irmã estava aqui falando para a gente que ela estava na rua e ouviu uma voz cruzando a mente dela. Por que você não tira a sua vida? Você não vale nada. São disparos mentais que eles precisam ser controlados. E aí eu estou usando, pastor, uma técnica comigo mesmo. O senhor disse que a gente tem que se autoconhecer, né? Uma parte da inteligência emocional, de que Jesus, quando ele tentado sob circunstâncias difíceis, que o inimigo veio atacar, ele disse assim, eu não tenho nada com ele não tem nada dele em mim. Então, quando pensamentos que não são oportunos, alinhados à palavra de Deus, que são pensamentos destruidores que passam pela minha cabeça, que passa pela sua também, amado. Sabe o que eu tenho dito? A mesma coisa que Cristo disse. Eu digo para mim mesmo, pastor, essas coisas não têm nada a ver comigo. E vou rejeitando esses pensamentos. E o senhor disse, o cérebro gosta de rotina. Se nós rejeitarmos esses pensamentos sistematicamente pelo poder do Espírito Santo, eles desaparecerão ou serão controlados. Com certeza, meu pastor. Inclusive, nós precisamos lembrar que esses pensamentos recorrentes não somos nós, não faz parte de nós. Pensamentos são ideias. Pensamentos são apenas ideias que fluem na nossa mente, que você não pode se apegar a ele, principalmente se ele é negativo. Substitui por um positivo, certo? Substitui por um positivo imediatamente. Lembre-se daquele andar, certo? Positivo, negativo, e o cérebro vai dizer, tudo normal, beleza, a vida é assim. Então, quando vier um pensamento positivo, coloca um mais positivo ainda. Agora, quando vier um negativo, substitui por um positivo, certo? E não se apega ao passado. Amanhã nós vamos verificar como a gente vencer alguns problemas que são recorrentes na nossa mente, que não quer sair da nossa mente, certo? Nós precisamos saber essa técnica, descobrir esses gatilhos e usar nossa autoterapia, certo? Fazer uma terapia própria. Você precisa descobrir algumas coisas que vai te fortalecer na sua autoterapia. Legal aqui, pastor, uma adoradora que está conosco, ela disse assim, lembra da menininha, da Nath, que tem a Bíblia decorada, muitos textos? Aí vem o objetivo do manual de estudos que temos, que tem o verso para memorizar, pastor. Nós temos que ter porção das escrituras decoradas, porções de inspiração, e na hora que o pensamento negativo vem, substitua o pensamento negativo pelo poder da palavra. Existe um texto da Bíblia mentalmente, decore a palavra e lute contra os seus pensamentos negativos com o poder da palavra, pastor. Isso, pastor. E o psicólogo vai ajudar e o psiquiatra também.
Quem toma medicamentos para ajudar a pensamentos recorrentes e etc, o sofrimento, não deve parar, viu? Só quem deve autorizar o parar de tomar medicamento é o médico que está acompanhando, porque alguns medicamentos causam efeito adverso ou efeitos colaterais quando você para de uma vez. Então, quem está nos escutando neste momento, né, pastor, e toma algum medicamento, quem prescreve é o médico e quem faz o desmame também é o médico, tá? Não faça por conta própria ou porque algum amigo falou, não, por favor, acompanhe o que é científico, porque isso também é encomendado por Deus, é recomendado por Deus. Procura um especialista. Tudo bem? Eita, coisa boa. Domingo, pastor, domingo eu estou aqui acessando contatos, o senhor está falando sobre espiritualidade, a psicologia, nossa mente, como todo esse processo espiritual. Domingo eu quero ter aqui na sala um médico, pastor, que vai nos ajudar a entender como é que a depressão, o estresse, o pânico acontece cientificamente, um processo mental. O que acontece nos neurônios, nas sinapses, no funcionamento do cérebro, que gera a depressão. Então, essa é a parte científica do nosso estudo, o senhor está na parte espiritual do nosso estudo. E aí nós vamos casar direitinho, tudo isso com o médico falando domingo aqui para a gente sobre como é cientificamente a depressão e essas patologias, doenças dentro da mente da gente, né? E pastor, tá bom, hein? Deus abençoe, amigo. Tá gostoso esse negócio. Deus te abençoe, viu, Amanda? Muito obrigado. Amo vocês. Amém. Amo vocês. Amém. Hein? Coisa boa isso, hein? Louvado seja Deus, você ter pessoas com capacidade, experiência cercando você para a realização das atividades é sempre muito prazeroso. Muito obrigado ao apoio de todos aí. Vamos avançar. Esse tema ele é muito amplo, muito vasto, mas precisa de conhecimento, né? Você precisa saber o que está acontecendo com você para lidar com você mesmo. É um mundo desafiador, sabe? Ah, meu pai não tinha esse negócio, mas seu pai não vivia no mundo que ele vive hoje, não. Meu pai não tinha depressão, meu filho não tinha pensamento acelerado, esse negócio aqui Olha, eles não viviam no mundo em que vivemos hoje. Os desafios são diferentes, viu? Desafios são diferentes. Por isso a Sala 57 trabalha 4 princípios e eu quero que você não se esqueça deles, que é a plataforma, o caminho. Vai chamar o livro que eu vou escrever em nome de Jesus, o caminho. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Deus não usa